Fala pessoal, beleza? A nossa aula hoje é sobre o decreto 45.600, que ele vem a regulamentar a gestão e a fiscalização das contratações aí da administração pública. Meu nome é Eduardo, fui aprovado no QA 21-22, no QA que foi realizado em 2021, eu fui aprovado e não classificado, fiquei um ponto abaixo da nota de corte, e no subsequente eu fui aprovado e classificado. Então vamos lá, vamos destrinchar aí o decreto 45.600, que no último concurso foi o bicho papão, tá? Da galera aí, vieram 8 questões e, porra, derrubou um montão de gente. Ele veio substituindo o decreto 42.301, isso não está no nosso edital, o 42.301, porque ele foi, o 45.600 ele veio em substituição, tá? Vamos alterar aqui a tela aqui. E aí, o que a gente vai ver aqui nesse conteúdo programático é o seguinte. A gente tem aqui um PDF com 41 páginas, tá? O conteúdo do decreto 45.600 está rigorosamente todo dentro aí desse PDF. Então, se você estudar só pelo PDF, você vai estar muito bem servido, porque ele veio numa linguagem um pouco mais neutra, um pouco mais fácil, mais palatável, né? Para o candidato que não é acostumado, que não é do direito, que não é acostumado à linguagem jurídica. Então, vamos dar uma simplificada nisso daí e espero que consiga colaborar para a aprovação dos senhores. Então, eu coloquei esse módulo verticalizado, né, em que a gente vai falar sobre as considerações, as disposições preliminares, a gestão e a fiscalização. E aí, na gestão e na fiscalização, eu desmembrei em alguns subtópicos e 3 tópicos estão em negrito, que é a parte aqui, ó, dos instrumentos da gestão da fiscalização, da gestão das contratações e da fiscalização das contratações. Esses 3 tópicos, a meu ver, são os tópicos que têm maior peso, eu diria mais relevantes. Sim, eles são muito grandes, e aí você tem que entender o conceito para poder matar as questões aí da prova. Então, vamos lá, galera, falar aqui das considerações aqui. Bom, o que acontece? A administração pública ela tem o poder dever de planejar, gerenciar, acompanhar e fiscalizar. São 4 tópicos aqui, tá? É porque o outro está na outra tela aqui, ó. Eles são 4 tópicos. O que acontece? Por que eu fiz questão de colocar esses 4 tópicos separados? Porque a banca nossa aqui, ela não tem muita tradição e ela pode colocar só 2 ou 3 tópicos, ou então trocar uma dessas palavras aqui e colocar uma outra coisa no meio. Então, eu fiz questão de dar um destaque nessas palavras para que você dê uma olhada e na hora da prova não venha escorregar numa casca de banana, porque você vai estar tenso, vai estar cheio de questão para fazer, vai ter muita matéria, muito conteúdo, tá? Então, vamos prestar atenção nisso daí. As coisas que eu for grifando aqui são palavras-chave que a banca gosta de trocar. Então vamos lá, cara. A administração pública ela tem o poder dever. Por que poder dever? Porque ela é obrigada a fiscalizar, tá? Tudo isso daí. E o decreto ele veio justamente para padronizar todos esses procedimentos que são inerentes à gestão e à fiscalização dos contratos administrativos, tá? Ele tem a importância de propiciar aos agentes públicos, de uma forma mais objetiva, a orientação de caráter preventivo, tá beleza? Então, vamos ficar atento nisso daí, galera. Aqui, ó. A orientação de caráter preventivo. Acabei de falar, tá vendo? Tem esse objetivo aí, tá? E aí, passadas essas considerações, vamos aí para a disposição preliminar. Esse decreto, cara, ele regulamenta a gestão e a fiscalização no âmbito do Poder Executivo, tá? Do Governo do Estado.
Por que eu fiz questão aqui de colocar executivo estadual? Porque a banca ele pode trocar, a banca pode trocar e botar executivo federal, ou então no lugar do executivo pode colocar legislativo. E aí, o que eu falo para vocês? Galera, vocês vão ter que ler a lei. Se vocês não quiserem ler a lei, pode ler esse PDF aqui, porque tudo que está na lei está aqui no PDF, tudo. Não tem nenhum conteúdo que esteja na lei que não esteja aqui no PDF. E o PDF, ele está mastigado, ele está meio esquematizado, né? Então, assim, você vai bater o olho nesse PDF aqui e você vai, porra, esse cara separou aqui, 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 para que você consiga ter uma compreensão mais tranquila. Onde que esses decretos aqui eles vão se aplicar, cara? Eles vão se aplicar a qualquer contratação pública, velho. Ainda que isso não seja formalizado por instrumento de contrato. Isso está previsto lá no artigo 62 da 8666. E aí até botei aqui embaixo aqui o que está escrito lá no artigo 62, tá? Por que eu estou trazendo aqui o artigo 62 da 8666 e não estou trazendo nenhum artigo da 14133? Porque a Lei 8666 ela ainda está valendo até 1º de abril de 2023. O período desses 2 anos de transição da 8666 para 14133, que é a nova lei de licitação, ele tem essa transição de 2 anos. Ou seja, o decreto, a Lei 14133 está valendo, mas a 8666 ainda vale durante esses 2 anos. O nome disso é chamado de vacatio legis, enquanto a lei está nesse período de vacância, tá? E ela está valendo, por isso que o decreto 45.600 ainda não foi alterado, provavelmente ele vai ser alterado, tá? Mas enquanto ele não está alterado, ele está trazendo o artigo 62 da 8666 e ele vale até 1º de abril, o dia da mentira, até 1º de abril de 2023, então como está valendo, estou trazendo, beleza? O que acontece? Existem algumas situações na lei de licitação, na 8666, em que a administração pública pode fazer uma contratação direta, tá? Isso daí o professor Jefferson já passou para vocês e vocês provavelmente já estejam cientes que são os casos de carta-contrato, nota de empenho e despesa, né? Autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Isso daí vocês vão dar uma olhada lá na 8666, naquelas partes lá de dispensa e inexigibilidade, tá? A dispensa ela está no artigo 24 e a inexigibilidade ela está no artigo 25 da lei. No nosso edital, no artigo 24, ele cobra os incisos 1, 2, 3, 4 e o inciso 35, que é o que fala da construção de presídio. Já no artigo 25, ele traz outros 3 incisos, que aí é parte do professor Jefferson, beleza? Então vamos ficar ligado, cara, porque isso daqui caiu na última prova e isso daqui faz o aluno se enrolar pra caramba, porque o aluno tá ali, tá com a cabeça pilhada, já viu um conteúdo programático gigantesco, ele vai parar diante daquela questão e vai ficar assim, porra, como é que o cara vai fiscalizar uma obra, uma contratação, ainda que não foi formalizado por instrumento de contrato? A cabeça do aluno dá uma certa bugada, dá uma travada, entendeu? Então vamos ficar ligado, tá? Porque o artigo 62, ele traz lá expresso nele que existem situações em que a administração pode fazer uma contratação direta, independentemente do instrumento de contrato, e isso daí pode ser fiscalizado. Então, galera, isso caiu na última prova, fez muita gente se machucar nisso daí. Vamos bater isso daí, vamos prestar atenção, tá? Porque, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Por que as questões se repetem? Porque o candidato erra, é assim. Então vamos ler, vamos prestar atenção, tá? Para não dar mole aí, tá? O que o decreto ele faz? Ele traz tanto ação proativa quanto preventiva. Preventiva é aquilo que está em prevenção antes de acontecer. E o proativa é
para que aquilo realmente não aconteça, tá? E ele tem o objetivo de propiciar o cumprimento de regra que está previsto no edital, no termo de referência ou então no projeto básico e também no instrumento contratual. Galera, o que é o edital? O edital ele pode se dar tanto quando você inicia a fase externa da licitação. Ele pode se dar tanto no caso da Lei 8666 específica, que está trazendo aqui a 45.600. Ele pode dar tanto por carta convite, como pode se dar pelo próprio edital aí, no caso, tomada de preço e concurso, concorrência, enfim. O instrumento contratual é o contrato em si, propriamente dito. O termo de referência e o projeto básico, a gente vai ver um pouco mais para frente. O projeto básico é tudo aquilo que vem discriminado por elementos para que a pessoa que queira participar da licitação, ela saiba exatamente aquilo que ela vai licitar, entendeu? Aquilo que ela vai estar concorrendo. E o termo de referência é um documento em que vem especificando quais são as obrigações, os deveres e obrigações da empresa que vai pôr em prática aquele objeto, tá ok? O que acontece, gente? O decreto 45.600, ele fala basicamente de dois carinhas aí, de duas pessoas que a gente vai ter que bater muito em cima disso daí. Isso daí eu vou te falar, eles estão previstos, esses dois carinhas, o gestor e o fiscal, eles estão previstos no artigo 12 e no artigo 13. Esses dois artigos são importantíssimos para o seu estudo do Decreto-Lei 45.600. Você não pode negligenciar o estudo do artigo 12 e do artigo 13. Na verdade, são três artigos muito importantes. Eu tinha falado agora no começo do vídeo. Artigo 11, 12 e 13. Mas o artigo 12 e o artigo 13 são os dois artigos que vão trazer a definição e o que pode e o que não pode, tanto o gestor quanto o fiscal. Então, vamos ficar ligados nisso daí, beleza? Vamos ver quem é o gestor de contrato. Vamos lá. Bom, o gestor de contrato, galera, ele é o agente público e você repara que eu vou até grifar aqui, para vocês se ligarem, cara, que ele fala expressamente em agente público e vocês não podem pensar num terceirizado, numa outra pessoa que venha de fora para poder fazer a gestão de contrato. Não existe isso, tá? O gestor de contrato, ele necessariamente tem que ser um agente público. E ele vai ser responsável pelo preparo, coordenação, acompanhamento, conclusão dos demais fatos gerenciais. O que a banca pode fazer? Pode colocar essa definição aqui, que vocês vão ter que ler pra caramba. Não pensem vocês que vocês vão ter que ler isso daqui 1, 2, 3 vezes, que não vai dar. Vai ter que ler, reler, fazer questão, fazer exercício, fazer simulado, fazer mapa mental. Tem que fazer isso, gente. O que a banca pode fazer? Pegar essa definição aqui, que é o que vem na lei, tá? Essa definição, e simplesmente colocar aqui, fiscal de contrato. E aí vem naquela questão lá de V ou F, e aí você escorrega nessa casca de banana e perde a questão. No primeiro concurso, eu fiquei 1 ponto abaixo da nota de corte. São 100 questões. Pensa que uma questão pode deixar você de fora. Então, vocês têm que prestar atenção nisso daqui, tá? O gestor de contrato, ele é o cara que está acima do fiscal. O que a gente tem que parar para pensar aqui é o seguinte: o fiscal de contrato é aquele cara que está em campo, é aquele cara que está com a mão na massa. E o gestor, no caso, que é o que está acima do fiscal de contrato, basicamente, para a gente memorizar, tá? Vamos memorizar dessa forma assim, o gestor é aquele cara que fica no escritório cuidando da papelada, tá? E o fiscal, que entre aspas, abaixo dele, subordinado, vai lá para o canteiro de obra para fiscalizar tudo aquilo que está lá. Vamos gravar dessa forma, então? Gestor superior e o fiscal está lá em campo, mais mão na obra, beleza? Então, olha só, repara que o gestor, ele está ligado a questões gerenciais. Olha aqui, gerenciais. O fiscal
ele não pode estar nessa condição, entendeu? Se a banca quiser vir colocar uma situação aqui, tá, do fiscal vir para cá nessa condição aqui, galera, vamos matar logo essa parada, porque tá errado, valeu? Não dá mole, cara. Vocês vão ter que ler isso daqui, ó, tá? Inclusive, esse cara, ele, além de cuidar dessas condições aqui, do preparo, coordenação, acompanhamento, conclusão, ele vai ter que cuidar no todo das tarefas designadas aqui, ó, inclusive propondo penalidade, tá? Se a empresa contratada fizer alguma besteira, ele tem que propor alguma penalidade, claro, baseado na lei, né? Para aquela empresa contratada poder rever aquilo ali e adequar, tá? O fiscal de contrato, olha só, galera, de novo, vou até grifar, não tem como não grifar. Olha aqui, tá sublinhado, ó. Se liga só, o fiscal de contrato aqui, ó, esse carinha aqui, o que ele é? Ó, agente público. Então você repara que o gestor, tanto o gestor quanto o fiscal, não tem jeito. Esses dois caras aqui, necessariamente, eles têm que ser agente público, tá? Só que o fiscal de contrato, que é o cara que está com a mão na massa, a depender daquilo que ele vai acompanhar ou o objeto que ele vai receber, se aquilo ali tiver abarcado dentro de algumas condições, ele tem que ser fiscalizado por uma comissão. E por que eu coloquei isso aqui, ó, o mínimo em negrito? Porque a banca pode colocar máximo. Então, ó, o fiscal de contrato é um agente público ou uma comissão. E isso a banca fez na última prova, tá? Olha o que a banca fez. Eles pegaram o texto integral, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, deixa eu grifar isso daqui em tudo. Vamos supor, o cara pega esse texto aqui integral, eles pegaram, fizeram isso na prova, integral, copiaram, colaram na prova, trocaram trocaram esse ou aqui por e. Porra, cara, desculpa, quase que veio um palavrão. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha o que eu fiz aqui, eu coloquei o ou. Deixa eu apagar esse grifo para facilitar aqui a visualização. Gente, olha aqui o que a banca fez. Copiou o texto todo, tá? Copiou o texto todo e no lugar do ou botou e. Tá? Galera, vamos prestar atenção nisso daqui, pelo amor de Deus. Vocês vão ter que ler isso daqui várias vezes. Não deem mole. Tem que ler, tem que reler, tem que ler, tem que reler. Como essa lei aqui, ela pegou para 2 concursos do QA, provavelmente vai estar no próximo, porque o oficial QA, o edital veio muito direcionado à fiscalização de contrato, à parte orçamentária. Então, provavelmente isso daqui vai cair na próxima prova novamente, esse decreto, tá? E aí, o cara simplesmente ele pode manter o ou, não trocar, e o mínimo aqui ele pode botar máximo. É simples. Tá? Galera, vamos prestar atenção. O fiscal de contrato, ele é um agente público ou uma comissão constituída por, no mínimo, 3 agentes públicos, designado para acompanhamento de execução do objeto do contrato. O que é o objeto? Vamos supor que a empresa contratada tenha sido... Ela foi contratada para construir um rancho do batalhão. O objeto é o rancho, entendeu? Então, assim... O objeto do contrato é tudo aquilo que a empresa vai ter que fazer, tá? A empresa contratada pela administração pública. Outra coisa, a indicação do agente público, no caso que vai fazer a fiscalização do contrato, ou dos membros, né, da comissão, porque a comissão pode ser por até 3 agentes, para desempenho dessa função aí, ela pode ser descrita numa cláusula específica no contrato, tá? Quando isso daí não for exigido nenhuma designação de um outro ato. Galera, vamos ler aqueles 2 lá. Não vamos dar mole. Se vocês derem mole, vocês vão escorregar. Não faz isso. Valeu? Tô dando papo. Vocês têm que ler, reler. Eu vou passar no final desse módulo aqui algumas questões da 45600. Eu vou simular ao máximo aqui o ambiente de prova. Valeu?
Porra, vamos dar uma olhada com muito carinho, muita atenção. Esses 3 artigos que eu falei, 11, 12, 13, porra, vocês vão ter que ler isso daí várias vezes, tá? Eu vou marcar aqui, quando chegar aqui na parte do que fala sobre o 11, 12 e 13, eu vou avisar para vocês aqui, para vocês ficarem de orelha em pé, beleza? Vamos lá, vamos falar aqui dos agentes da gestão e da fiscalização. Bom, galera, se liga. Quando fala de gestão, a gente está ligando esse cara aqui ao gestor. Aqui, ó, ainda botei aqui, tá vendo? E quando a gente fala da fiscalização, a gente está falando aqui do fiscal, beleza? Então, eu dei até uma mexida nisso daqui para ficar assim, porra, bem óbvio, tá? Olha só, olha o que eu falei na outra, duas páginas atrás. Olha o que eu falei, galera. Porra, a banca pode colocar que a gestão e a fiscalização vai ser feita por um terceirizado. Galera, não é, pelo amor de Deus. A gestão e a fiscalização é feito exclusivamente, tá, por agente público. E ele vai ser designado pela autoridade competente e vai ser publicado no Diário Oficial, que é o DOERJ. Vamos colocar esse cara aqui, ó. É o DOERJ. Galera, não escorreguem casca de banana. Por que eu estou te falando isso aqui para você? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque a nossa banca, eles gostam de brincar com sigla. Eles fizeram isso na primeira prova, fizeram isso na segunda prova. Eu pessoalmente, tive a oportunidade de presenciar isso daqui. E eles podem colocar qualquer coisa, qualquer sigla, porque o nosso edital é lotado de sigla. É CEPLAG, Cefaz, DOERJ. Aí, você está com a cabeça, porra, a 1000 por hora fazendo a prova. E aí, cai aqui, por exemplo, que tem que ser publicado pela Secretaria de Fazenda, que é o Cefaz. Porra, aí você para e pensa assim, porra, cabeça milhão, tá? Não pensa que você está num ambiente de tranquilidade, não. Você está lá na prova. E aí, porra, chega lá e você olha essa linha... Ah, outra coisa. A banca, ela tem a característica de copiar o texto na integralidade. Eles fazem isso muito. Então, vocês vão ter que olhar esse slide aqui com muita atenção. Porque eles vão copiar isso daqui. Eles vão colocar e vão trocar uma palavrinha. Porque eles não querem tomar porrada de recurso na justiça. Porque, infelizmente ou felizmente, sei lá, o candidato que se sente prejudicado, após recorrer a todas as esferas administrativas, ele pode correr para o judiciário. E a banca não quer problema. Por isso, creio eu, né, que seja uma das causas de eles copiarem tanto o texto da lei. Deixa eu acertar aqui o microfone. Deu uma escorregada aqui. Vamos lá, desculpa aí, aluno. Vamos que vamos. Eu coloquei até uma observação aqui embaixo, aqui, ó. Note que são 2 grupos, tá? Os gestores e os fiscais. E cada um deles apresenta uma atribuição específica. Eu coloquei eles aqui, cara. Ó, vamos lá. Deixa eu desmarcar esse cara aqui. Ó, eu coloquei esses caras aqui, ó. Aqui, gente, o gestor e o fiscal. A banca vai querer enrolar vocês. Vai copiar tudo isso aqui e vai simplesmente pegar o nome que está aqui, vai colocar em cima, e o nome que está em cima vai colocar embaixo. E vai colocar V ou F para você marcar verdadeiro ou falso. Ou então, simplesmente, ele pode fazer isso daqui que eles fizeram na última prova, copiar o texto todo, trocar o OU pelo E. E fazer isso daqui uma alternativa falsa. Pô, isso é brincadeira, quase que sai palavrão. Mas isso é uma covardia muito grande com o aluno. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, galera. Outra coisa que eu vou ter que repetir aqui, que eu já acabei falando aqui no último slide. Olha só. No caso de obra e serviço, no caso de compra superior ao artigo 23, tem que ter uma comissão de fiscalização. Olha só, quando a gente vem aqui para o slide anterior e a gente vê aqui, ó, que tem que ter uma comissão constituída por no mínimo 3 agentes, a gente aqui na frente agora verifica o porquê de ter 3 agentes, tá? Porque no caso aqui, ó, de obras, serviço
ou no caso de compra de valor superior ao artigo 23, isso aí é com o professor Jefferson, ele vai passar isso para vocês. Quando é uma obra de grande vulto, isso daí tem que ser examinado por uma comissão mesmo, tá? No caso lá acima do valor de tomada de preço, ele vai ter que ser, dependendo, né, do valor aí, uma comissão. Isso aí, essa parte do artigo 23 é com o professor Jefferson e eu não vou entrar nessa seara não, tá? Galera, olha aqui o que eu falei para vocês. Isso daqui eu vou ter que falar, não tem jeito. Isso daqui é importantíssimo. Ó, a banca vai querer fazer vocês escorregarem nisso daqui, tá vendo? É proibido, expressamente proibido, que seja contratado uma pessoa, um terceirizado, para atuar na condição de gestor ou de fiscal. Esse cara não pode, em hipótese alguma, ser outra pessoa que não um agente público, tá? Isso daí é publicado no Diário Oficial e ele não é publicado apenas no Diário Oficial, como também é publicado um suplente dele, tá? Porque vamos supor que esse fiscal, esse gestor ou esse fiscal, por algum motivo, ele tenha que sair, seja declarado suspeito, ou seja descoberto que ele é casado com alguém, ou casada, né? Com o dono da empresa que foi contratado. Então, tudo isso aí vai gerar uma certa nulidade, ele vai ter que se declarar suspeito, ele tem que informar isso daí imediatamente para poder ser substituído. E aí, quando ocorre aqui a publicação do nome do gestor ou do fiscal no Diário Oficial, tem que vir publicado também quem, numa eventual situação dessa, poderia substituí-lo. E aí, quando isso vem publicado no Diário Oficial, ele vem publicado algumas coisas. Por exemplo, não é simplesmente chegar lá e publicar o nome do cara, tá? O que eles fazem? Eles publicam o nome, tá, do contratado, da empresa que foi contratada, Engenharia SA, construtora de rancho, sei lá, entendeu? O nome vem a identificação da empresa, qual vai ser o objeto, né? Qual o objeto do contrato, se essa empresa vai construir uma ponte, se vai construir um rancho, se essa empresa vai prestar manutenção de viatura, enfim, esse é o objeto da gestão e da fiscalização. E vamos supor que a administração pública, no caso a polícia ou qualquer outro órgão, eles tenha mais de um contrato para ser fiscalizado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que no batalhão X tenha sido contratada uma empresa para construir um rancho. No batalhão Y tenha uma outra empresa vencedora de uma outra licitação contratada para construir outro rancho. Você pode reparar que isso daí é natureza semelhante. Então, quando vai publicar o nome desse gestor ou desse fiscal para fiscalizar uma determinada obra, se tiver mais de uma obra, desde que seja de natureza semelhante, ele pode ser nomeado para fiscalizar as duas. Mas qual a circunstância em que ele pode ser nomeado? Desde que isso não exija que ele esteja integralmente. Por que eu estou te falando isso? Porque tem serviço, tem obra, tem contrato que é tão complexo que o gestor ou o fiscal ele exige uma dedicação exclusiva, ele tem que estar 100% do tempo ali dentro. Então, quando o cara pega uma obra para gerir ou para fiscalizar, em que exija essa dedicação, ele não pode pegar mais do que uma, tá? A não ser que seja nessa circunstância que eu estou te falando aqui do exemplo que eu citei, de o rancho de um batalhão e de outro batalhão, e que seja algo que ele consiga administrar um ou outro e não exija a presença dele ali 100% no local, tá? Então, tem que ter aqui, ó, a identificação do contratado, o objeto que eles vão gerir ou fiscalizar, que no caso é o que vai entregar na obra. Assim, olha aqui, ó, exatamente o que eu acabei de falar, olha aqui, ó, ele poderá, num único ato, ou seja, publicou aqui no Diário Oficial, uma única publicação do Diário Oficial, tá? Vale tanto para um quanto para outro, ele pode gerir ou administrar mais de um contrato, desde que seja de natureza semelhante. Eu vou até grifar isso daqui, tá? Galera, não deixa de prestar atenção nisso daqui que eu estou grifando, tá? O que mais que tem que vir na publicação do Diário Oficial?
o que esse agente faz, o agente público, no caso, né? O nome dele, o cargo dele, o que ele faz, onde... Porque, por exemplo, você vai colocar um agente público que ele exerce uma dada função pública para fiscalizar uma obra que não tem nada a ver com a natureza dele. Não faz o menor sentido. Então ele tem que ter um liame, uma ligação. Você pode colocar um gestor ou um fiscal que tem formação em engenharia, por exemplo, para fiscalizar uma obra que vai ser feita dentro do batalhão. Olha como é que é perfeito. Então, você tem que ter essa parada aí, tá? Quando você tem o nome e o cargo do agente público designado, você tem que ter também, no caso aqui, se for uma comissão de no mínimo 3 agentes, lembra que no mínimo não é máximo, no mínimo 3 agentes, essa comissão tem um presidente. E aí você tem que ter a identificação. Qual o nome? Quem é o presidente da comissão fiscalização do contrato? E isso quando for o caso, tá? Porque nem sempre o fiscal ou o gestor, no caso o fiscal ali, ele é feito de comissão, pode ser um cara sozinho. Por isso que está aqui quando for o caso. E a banca pode colocar necessariamente, entendeu? Obrigatoriamente. E aí se a banca trocar essa parte aqui, o necessariamente, obrigatoriamente, faz esse... Olha, vou falar para vocês aqui, tá? Essa parte aqui, ó, deixa eu até grifar em outra cor, para vocês perceberem aqui como que isso daqui pode se tornar fácil numa questão. Essa parte que fala aqui dos elementos, ó, tudo isso aqui, galera, isso daqui vira fácil uma questão de VOF. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 tópicos. A banca adora esse tipo de artigo. A banca ama isso daqui, vai colocar verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. E aí você vai ter que marcar todos eles aqui, se é verdadeiro ou se é falso. E aí aqui embaixo eles vão colocar lá. Letra A, VVVF. Letra B, VFVF. Letra C, FFFF. Então, ó, vamos bater o olho nisso daqui. Vamos ler, vamos reler, vamos ler, vamos reler, vamos ler. É chato? É chato. É chato, eu passei por isso. Eu perdi, quer dizer, perdi não, eu investi dias e dias e dias e dias nos meus estudos aqui e posso afirmar para vocês que vale a pena cada segundo investido estudando. Galera, vale super a pena. Ah, mas meu corpo vai doer. Pô, a recompensa que vocês vão ter é tão grande que vale a pena. Eu não diria nem o sacrifício, tá? O investimento da dor no corpo. Porque isso daí vale a pena. Galera, então olha só, vamos prestar atenção aqui nos outros 2 tópicos aqui, que fala nos elementos aqui da publicação do Diário Oficial. Porra, pelo amor de Deus. Gente, eu tô grifando que é Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Eu tô botando a sigla aqui, ó, do ERJ, cuidado. A banca pode botar Cefaz, a banca pode botar Ceplag. A banca vai querer te fazer errar. Pelo amor de Deus, é Diário Oficial, é do ERJ, tá? Não erra isso daqui. Ó, quais são as obrigações? O que eles vão ter como obrigação, tá? Não adianta o cara chegar ali, ele foi designado para fazer uma coisa, chega na hora ele faz outra. Opa, olha o vício aí. Bom, e tem que ter a indicação dos casos dos substitutos. Lembra aqui que eu falei? Olha o que eu falei aqui, ó. Lá em cima, quando eu estava aqui nessa parte aqui, eu já estava indicando isso daqui, ó. É o chamado suplente. A indicação de quem vai substituir esse cara aqui, no caso de uma licença maternidade, uma licença, por exemplo, tratamento de saúde, se ele for afastado porque por uma eventual caso de declaração de suspeição, tá? Outra coisa que eu já tinha falado lá atrás para vocês, gente, olha aqui, ó. Quando a obra ou o objeto do contrato requerer dedicação exclusiva, o cara tem que ficar, tem que requerer uma diligência diária, ele tem que ficar lá, ele não pode pegar mais de um contrato. Tá? Ele só pode ser fiscal de mais de um contrato quando não incorrer nisso daqui, ó. Se requerer diligência diária, esse cara tem que ter uma dedicação exclusiva. Ele não pode fiscalizar 2 contratos de natureza semelhante, beleza? Vamos pular para o próximo aí. O que é proibido? O que o gestor e o fiscal eles não podem fazer? Esses caras, se foi publicado no Diário Oficial que ele está ali para gerir ou fiscalizar um dado termo
no contratual do objeto do contrato, ele não pode inventar a roda. Ele só pode fazer aquilo que ele foi determinado para fazer. Ele não pode transferir a atribuição dele, que foi conferida pela autoridade competente, tá? Agora, se esse gestor ou esse fiscal fizer alguma bobagem, a autoridade competente pode substituir esse cara, tá? Então, vamos ficar ligado nisso daqui, ó, que é proibido, proibido. Agora, esse tópico aqui, galera, tem uma palavra aqui. Puta que, essa palavra aqui derruba todo mundo. Facultado. Vamos prestar atenção. Pelo amor de Deus, porque a banca pode copiar exatamente isso daqui, e é isso que eles fazem mesmo. E aí coloca a palavra facultado pelo obrigado. Ó, é obrigado a administração. Não é obrigado nada, gente. O texto de lei é facultado. Vamos prestar atenção nessa parada aqui, tá, gente? Quando a banca fala dessa parada aqui, de facultado, isso daqui é a palavra típica que a banca ama. Então, ó, é facultado, ou seja, a administração faz a depender do caso, tá? A contratação de terceiros, e aí, atendendo ao princípio da economicidade, tá? Quando você não tiver nenhum servidor que seja capacitado para fiscalizar um determinado... Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma pedagoga, uma servidora pública, e só tem um time de pedagogo. Um exemplo, tá? Que eu estou tirando aqui. E tem que fiscalizar um serviço de engenharia. Como é que você vai fazer? Se a própria lei diz que você não pode contratar um terceirizado para gerir ou fiscalizar. Na verdade, você pode contratar um terceiro, mas só nesse caso aqui, ó, quando for insuprível por servidor. Quando você não tiver um servidor para poder fazer aquilo ali. Você contrata um servidor e um terceirizado para auxiliar. Ele vai subsidiar. Galera, o que é subsidiar? Subsidiar é ajudar, tá? Auxiliar, ele vai assistir, tá? O fiscal de contrato nas informações necessárias para o cumprimento de suas atribuições, tá? Mas é facultado. Agora, vamos supor que no meio do batalhão ali tem um policial que ele seja formado em engenharia civil. E aí sim, vai designar esse cara para poder fiscalizar a obra. Porra, beleza, top. Vai precisar de contratar um terceirizado? Não. Por que não? Porque o cara já é engenheiro formado. E aí você atende ao princípio da economicidade. E ó, esse princípio aqui, ele está expresso na 45600, tá? A 45600 aqui, perdão, a banca, eles podem pegar esse princípio aqui da economicidade e pode colocar legalidade. Galera, o que eu estou grifando, deixa eu até voltar aqui e fazer o grifo em amarelo, que é o grifo que eu estava fazendo anteriormente. Galera, vamos ficar ligado nessas palavras que eu estou grifando, porque isso daqui é importante. É importante. São palavras-chave que a banca pode trocar, tá? Não vamos dar mole, não. Bom, aqui já começa uma das partes que vai requerer de vocês muita atenção e muita leitura. Bom, mas isso daqui vai ficar para o próximo bloco, o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando da aula, tá? Eu estou fazendo isso daqui com muita dedicação, muito amor, muito carinho. Se tiver algum déficit, alguma coisa aí que eu possa estar melhorando, é só avisar aí a coordenação, a direção, e aí a gente vai tentar corrigir isso daí da melhor forma para vocês, tá ok? Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo bloco aí, até o próximo vídeo.